Meus irmãos, seguindo aqui, vamos estudar um pouco mais uns versículos aqui adiante. E eu vou estar lendo para vocês no versículo 21 de 2 e o versículo 16 e 17. Eu vou ler esses 4 versículos, só que aí nós vamos estudar do 16 ao 22, amém? Porque onde há testamento, necessário é que intervenha a morte do testador, porque um testamento tem força onde houver morte. Ou terá ele algum valor enquanto o testador vive? Verso 21 e 22. Dizer o seguinte: E semelhantemente aspergiu com sangue o tabernáculo e todos os vasos do ministério, e quase todas as coisas segundo a lei se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Amém? Vamos entender um pouco aqui? No versículo 16 e 17, que o termo traduzido por aliança, não é? Aliança também significa testamento, né? Ou desígnio. Para a gente ter uma melhor compreensão do que é essa aliança, eu vou estar passando para vocês aqui o entendimento histórico da época, bem? Testamentos eram documentos lacrados, abertos somente após a morte do testador, ou alianças, né? Alianças eram acordos entre partes ou imposta por uma parte superior, né? Aqui a parte superior é o próprio Deus que impõe essa condição, né? E o homem aceitou ela, né? Posta pela parte superior e aceita pela outra parte inferior, né? Estudiosos concluíram haver uma ligação entre ambos, considerando-se como eram formulados os tratados entre suzerano e vassalo, o que se refletiria na aliança de Deus com Israel. Aqui a gente vê uma comparação, né, que o escritor fez, e os estudiosos também fez, sobre essa aliança, né? Visto que essas alianças seriam mantidas na dinastia em vigor, o filho do suzerano a cumpriria depois da morte do pai. A aliança poderia ser entendida, talvez, em algum sentido, como testamento, né? Essa aliança, ela poderia ser entendida também como testamento, né? Como nós aqui já dizemos o Antigo Testamento, né? O Novo Testamento. Aqui estão os cachorros, aqui os cachorros do vizinho. Não tem jeito, né? Eles têm que latir. Eles não sabem conversar, deixa os bichinhos latir. Mas essa conexão envolve um mundo cultural diferente daquele em que o autor de Hebreus normalmente transita, né? Porém, ele tinha em mente essa associação. Então, esse autor que escreveu isso aqui, ele era uma pessoa que entendia sobre leis, né? Apesar do ambiente que ele estava ali, né, que foi escrita essa carta aqui, né, aos Hebreus, ele fez uma associação, né, e ele entendia sobre o que era isso, mesmo que algumas pessoas ali não entendessem, né? Até hoje tem gente que não entende. As pessoas, se você pedir para o seu líder religioso para ele te fazer uma redação entre a diferença entre lei e graça, distinção entre lei e graça,
É difícil. Se brincar, você pode ser até excomungado da sua igreja. Além disso, tem um jogo de palavras que as pessoas usavam, né, na antiguidade, tanto para argumentar quanto para demonstrar inteligência, né? A colocação aqui do escritor, né, faz sentido nas alianças antigas seladas normalmente com sangue. Amém? E nós vamos ver aqui uma aliança antiga, selada com sangue. Gênesis 31, 54. Perdão, não é 3 não, é 31. Gênesis 3 ali fala outra coisa. Gênesis 31. Vamos ver aqui, eu estou meio ruim de Bíblia. 31, versículo 34. Deixa eu ver se é isso mesmo que eu separei aqui. Não, é 31, 54. Gênesis 31, 54. E sacrificou Jacó um sacrifício na montanha e convidou seus irmãos para comer pão. E comeram pão e passaram a noite na montanha. Aqui a gente vê, né, um exemplo disso, um exemplo de uma aliança. Amém? Então, aqui nós entendemos que quando um testamento, né, quando um testamento ainda está em vigor, necessário é que haja a morte, né, dessa pessoa que fez esse testamento, né? Como a palavra de Deus aqui nos ensina. Aí surge a pergunta, né, que você vai se perguntar, não tem jeito, se você estiver vendo esse vídeo meu aí, você vai se perguntar, mas e Deus morre? Não, Deus não morre, Deus ele é eterno, Deus é Espírito, Espírito não morre, né? Quem morreu foi Jesus, né? E é bom a gente entender que Jesus era 100% homem e 100% Deus, amém? Ali é chamada união hipostática. A ciência afirma que é impossível dois corpos ocupar o mesmo espaço, né? Mas a Bíblia fala outra coisa, não é verdade? Não que a Bíblia seja contrária à ciência, né? Que até as leis da termodinâmica, como se diz, a mecânica quântica, todas essas coisas você vai achar tudo na Bíblia, né? Não está com esses nomes, está com outros nomes, mas você vai achar. Por exemplo, mecânica quântica, se não me engano, você vai achar ela no capítulo 4, se não me engano, de Romanos, onde Deus fala que, por intermédio do seu apóstolo, que traz à vida as coisas como se elas não existissem, né? As coisas que não existissem, né? Como se elas existem. Não é verdade? Isso aí é mecânica quântica. Né? Jesus, outro fato também interessante, Jesus fala que o diabo é o pai da mentira. Né? E o que é mentira? É aquilo que não é verdade. Ela não é uma pessoa, mas ela existe, né? A mentira existe. Então ela é uma prática, não é verdade? Então isso aí a gente vê, tem várias coisas na Bíblia que se você for olhar pela ciência, através da ciência você interpreta tranquilo, né? Nos versículos 18 e 20, pelo que também o primeiro não foi consagrado sem sangue, porque havendo Moisés anunciado a todo o povo os mandamentos segundo a lei, tomou o sangue dos bezerros e dos bodes com água, lã púrpura e hisopo e aspergiu tanto o mesmo livro como todo o povo. Amém? Aqui é uma linguagem, esse trecho aqui é uma linguagem secundária de Êxodo 24, versículos 6 e 8. Vamos dar uma lidinha lá? Êxodo 24, versículos 6 e 8. Eu não vou ler todas as referências que eu anotei aqui, porque são muitas.
de acordo com o texto vai andando, vai tendo muitas referências, mas tudo que vocês veem no Novo Testamento está dentro do Antigo. E daqui a pouquinho vocês vão entender o porquê, né? Êxodo 24, versículos 6 e 8. Então tomou Moisés aquele sangue, aspergiu sobre o povo e disse: Eis aqui o sangue do concerto que o Senhor tem feito convosco, sobre todas essas palavras, né? O versículo 8. Aqui o versículo 6 diz o seguinte: Moisés tomou metade do sangue e o pôs em bacias, e a outra metade do sangue aspergiu sobre o altar. No versículo 7, e tomou o livro do concerto e o leu aos ouvidos do povo. E eles disseram: tudo o que o Senhor tem falado faremos e obedeceremos. Aqui você vê que as pessoas aqui da época, né, elas se dispôs a obedecer a Deus nessa aliança feita no versículo, aqui escrito no versículo 17 e 18, amém? Então, ela se dispôs a obedecer, né? Elas mesmas dizem, né? Aqui, ó, tudo o que o Senhor tem falado, faremos e obedeceremos, pronto, né? Mesma coisa, você tem um patrão, o patrão vai assinar sua carteira e fala: ó, seu trabalho você vai fazer assim, assim, assim. Você vai falar: ó, tudo que você disser eu vou fazer. Tudo bem, mas amanhã você já não quer fazer. Aí complica pro seu lado, né? Aí você vai perder o seu servicinho aí. Amém? Os intérpretes antigos normalmente se sentiam livres para, não modificar, mas para pensar, né? Livres para pensar. Então, hoje, você é livre, a Bíblia te chama, te convida a pensar. Deus te chama para pensar, né? Deus te convida para fazer isso, né? Por quê? Porque você tem que tornar o texto de forma mais inteligível possível. Por exemplo, a minha formação é pouca, a minha graduação é pouca, né? Não cheguei nem a me formar, para dizer a verdade. Eu estou precisando voltar aos estudos, estou muito ruim de leitura e outras coisas, eu quero me aperfeiçoar e quero continuar crescendo, né? Na graça de Deus e na sabedoria que Ele me der. Aqui, por exemplo, o isopo, uma palavra bonita, né? O autor se associa, né, essa prática aqui, especialmente, né, a Levítico 14:6 e a Números 19:6, para gerar uma associação de purificação no último caso de pecado, né? Números 18, verso 9. Vamos ver essa associação de Êxodo 24 a Levítico 14:6? Lembrando aos irmãos, falar novamente aqui, essa associação aqui, que o autor de Hebreus fez, de Levítico 14:6, Êxodo 24, do 6 ao 8, Números 19:6, né? E Números 18:9, né? Ele fez uma associação com essas palavras. Quer dizer, resumiu, na verdade, né? Ele resumiu os textos aqui. Vamos ver? Números 19:6. Eu já li Êxodo. Vamos para Números 19:6. No dia em que os sacrificares... Não, estou lendo errado aqui, meus irmãos. É Levítico 14:6. Levítico 14:6. Vocês me perdoam aí. Como se diz, aqui o sistema é bruto, aqui não tem muito negócio não, aqui é tudo simplesinho, a minha Bíblia, o ambiente que eu tô, isso aqui que tá pendurado no telefone é da minha menina e por aí vai. Não sei nem como é que mexe nisso direito. Levítico 14:6, que diz: E tomará a ave viva, e o pau de cedro, e o carmesim, o isopo, e os molhará com a ave viva no sangue da ave que foi degolada sobre as águas vivas. Amém? Número 19:6. Vamos ver o que está dizendo.
Isso aqui são as leis de purificação que existia naquela época, foi entregado para o povo, e o povo disse que iria obedecer. E o sacerdote tomará o pau de cedro e sopo carmesim e os lançará no meio do incêndio da bezerra, né? Aqui já é lá no altar, tá, de holocausto. Aqui, ó, para gerar uma associação de purificação no último caso de pecado, números 18, 9. Vamos ver, números 18, 9, que diz: Isto terás das coisas santíssimas, do fogo, todas as suas ofertas, com todas as suas ofertas de manjares, e com todas as suas expiações de pecado, e com todas as suas expiações de culpa, que me restituírem, serão coisas santíssimas para ti e para os teus filhos. Amém? Aqui tem duas notinhas que eu quero fazer aqui, eu ressalvo aqui, sobre a expiação da culpa, né? Lembrando bem, vou falar novamente, na justificação, né, quando você é justificado por Cristo, ali você é salvo da culpa do pecado, amém? A salvação, se você não sabe, ela possui três aspectos, né? Três aspectos. O primeiro aspecto, justificação. Deus justificando o pecador. Quando Deus te justifica, você é vestido com a justiça de Cristo, você passou pela porta estreita ali, que aconteceu a regeneração, o novo nascimento, aquelas coisas todas, acontece tudo na porta estreita. Passou por aquilo ali, você é salvo da culpa, né? Você é salvo da culpa do pecado. O segundo aspecto da salvação é a santificação. Passou pela porta estreita, automaticamente você passa a andar no caminho estreito. O caminho estreito é a santificação. Na santificação, Deus te dá graça para você ter poder sobre o pecado. Quer dizer, o pecado já não reina mais sobre você, certo? Ele não é seu Senhor. O seu Senhor é Jesus. Se o seu Senhor é Jesus, né? Então o que acontece? Você tem poder sobre o pecado. Amém? Ele te dá esse poder sobre o pecado. Isso se chama caminho estreito. Amém? E o último estágio é a glorificação. Ou quando Cristo vier novamente, ou na glória, quando você estiver lá na glória, certo? Aí você é salvo da presença do pecado, entendeu? Na justificação você é salvo da culpa, santificação, salvo do poder, né, do pecado, e na glorificação você é salvo da presença do pecado. São três aspectos básicos da salvação. Muita gente tropeça nisso aí e acaba fazendo a maior confusão, a maior bagunça. Fala que quem crê e for batizado lá no final que será salvo. Não, a salvação é aqui, né? A palavra de Deus nos ensina que hoje é dia de salvação, né? Lá nós seremos, lá é o último estágio da salvação. E muita gente não entende isso aí, acha que tem que praticar alguma obra, algum mérito, alguma coisa do tipo, para ser aceito por Deus. E passa a vida tentando agradar a Deus pela carne. E não é pela carne, é pela fé e pelo Espírito. Amém? Romanos 7, Romanos 9 ensina isso claramente. Não é pela carne, né? Romanos 8 chega a dizer o seguinte: portanto, não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne. Quer dizer, que não tenta agradar a Deus segundo a carne, né? Mas segundo o Espírito. Amém? Versículo 21 e 22 de Hebreus vai dizer o seguinte: e semelhantemente aspergiu com sangue o tabernáculo e todos os vasos do ministério, e quase todas as coisas segundo a lei, e purificam com sangue, né? Se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Amém? Sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Aqui, eu vou ler o contexto aqui de Êxodo 29. Essa Bíblia aqui tem umas letras muito pequenas, eu não gosto muito dela não. Eu fico forçando demais minhas vistas. Êxodo 29, 37. Êxodo 29, deixa eu achar aqui rapidinho. Êxodo 29, versículo 37, vai dizer o seguinte:
7 dias farás expiação pelo altar e o santificará, e o altar será santíssimo. Tudo o que tocar o altar será santo. Irmãos, presta atenção. 7 dias. Né? Aqui era 7 dias literalmente. Né? Mas veja, essa questão de 7 na Bíblia, número 7, essas coisas assim, sobre a numerologia da Bíblia, se você assistir o vídeo anterior, você vai ver que o Daniel fala lá sobre o negócio das 7 semanas, coisa lá, assim, aquela passagem lá, do contexto aqui dos versículos anterior, onde o sacrifício é removido. Aí você vai entender uma coisa. Que tudo mesmo na Bíblia, até os números, essas coisas, tudo aqui aponta para Jesus, não aponta para mais ninguém. Né? Levítico 8:15. Vamos ver o que diz Levítico 8:15. E o degolou, e Moisés tomou o sangue e pôs ele com o seu dedo sobre as pontas do altar em redor, e expiou o altar. Depois derramou o resto do sangue à base do altar e o santificou para fazer expiação por ele. 16:20. Levítico 16:20. Você pode ver que toda a Bíblia, os versículos dela é tudo interligado. 16:20. Assim fará expiação pelo santuário por causa das imundícias dos filhos de Israel, das suas transgressões, segundo todos os seus pecados. E assim fará para a tenda da congregação que mora com eles, no meio das suas imundícias. E nenhum homem estará na tenda da congregação quando ele entrar a fazer propiciação no santuário, até que ele saia. Assim, fará expiação por si mesmo, pela sua casa e por toda a congregação de Israel. Deixa eu ver até onde eu vou aqui. Então sairá ao altar que está perante o Senhor e fará expiação por ele, e tomará do sangue do novilho e do sangue do bode e porá sobre as pontas do altar ao redor. Daquele sangue aspergirá sobre ele com o seu dedo 7 vezes e o purificará das imundícias dos filhos de Israel e o santificará, havendo pois acabado de expiar o santuário e a tenda da congregação. O altar então fará chegar o bode vivo. Né? Aqui você vai entender que é uma sequência dos versículos anteriores, né? Que nós vem estudando desde o versículo 1, certo? No Antigo Testamento, né? Até mesmo as vestimentas dos sacerdotes, os utensílios, né? Os sagrados, os elementos, eram purificados com sangue, né? Tudo era purificado com sangue. O sangue era oficialmente necessário para expiação, né? Conforme Levítico 17:11, né? Eram também permitidas exceções rituais, né? Para os israelitas mais pobres. Levítico 5, versículo 1 ao 13, 11 ao 13, né? Versículo 11 ao 13. Mas a regra geral estabelecia o princípio. A tradição judaica também interpretava o sangue aspergido, né, de Êxodo 24:8, que eu acabei de ler, como sangue para expiação. Né? Poucas pessoas pregam sobre esse termo, né? Sobre a expiação de pecados, sobre propiciação. Poucas pessoas. Você vai ver muito poucas pregação por aí. Eu não vou me aprofundar nesse detalhe agora, porque o nosso vídeo também já está meio extenso, mas as pessoas de fato não sabem o que Jesus, ou não entendem o que Jesus veio fazer, né? É o que eu disse no vídeo anterior. Jesus, ele veio substituir pecadores, né? Ele não veio representar pecadores, né? O sacrifício de animais ali na antiga aliança era um sacrifício substitutivo, né? Estava substituindo os pecadores,
né? Ali, o sacrifício, entenda isso, todos aqueles sacrifícios ali era para substituir pecadores, entendeu? Para que a ira de Deus não caísse sobre eles, correto? E nós lemos aqui em Hebreus 9 o seguinte, que Jesus veio para aqueles que o aguardavam naquela época, entende? Agora, ele voltará novamente para os que o esperam, entendeu? Sobre esse termo de expiação e propiciação, né? A tampa ali da arca era o propiciatório, ali onde o sangue era derramado. O que você tem que entender é uma coisa: o sangue de Jesus foi vertido não, foi derramado na onde? Na cruz. Foi. A cruz é santa? Não. A cruz não é santa, né? Não adianta eu pegar um negócio, um pedaço de madeira, pregar e falar, não, isso aqui é a cruz santa. Não, isso não existe, né? Nós já estudamos aqui que todos os objetos, tudo que é feito por mãos de homens não pode ser santo. Nada do que é feito por mãos de homens. Entendeu? Nenhum templo, nenhum nada. Nenhum objeto, nada. Nada. Imagem de escultura, muito menos. Isso é um princípio de idolatria e tem um princípio de demônio por trás disso aí, né? Por trás da idolatria existe ali uma potestade gigantesca, perigosa, né? Por trás de cada princípio idólatra, entendeu? Então, o que acontece? Jesus, ele veio substituir pecadores, amém? Se você crê que Jesus veio substituir você, né? Aqueles ritual ali passaram, correto? Tudo aquilo ali apontava para Cristo. Então Cristo já veio. Ele veio. Correto? E vou dizer novamente, para você fazer parte disso, né, que ele já veio, para você fazer parte dele e ser achado nele, você tem que se entregar para ele. De todo o seu coração, né? Porque ele faz o convite. Uns ele busca, outros ele faz o convite. Isso aí está claro nas escrituras, né? Nas parábolas que ele pregou, Sermão do Monte, ele faz o convite, vinde a mim, né? Ele fala buscai, né? Então uns ele manda buscar, outros ele busca, né? E outros ele chama para vir até ele. Então tem esse tipo de pessoas. Se você, não sei que tipo de terra é seu coração, mas se você conseguir entender, você vai ter acesso a esse Jesus, não é verdade? Então, aqui nós encerramos aqui mais um trecho do capítulo 9 e logo mais eu trarei o restante do capítulo aqui, que vai do 23 ao 28, né? Nós vamos agora ter o versículo 22, amém?